O que eu vou mostrar para vocês, primeiramente, é como ocorre a propagação das entradas no Multilayer Perceptron. E aí eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês. Vou propagar uma única vez, uma única entrada, só para esses dois valores aqui de entrada. Nós vamos considerar esse exemplo aqui ó, de Multilayer Perceptron, ou seja, ele tem uma camada oculta com dois neurônios, que é essa camada oculta aqui. Essa é a camada oculta. E ele tem uma camada de saída com um neurônio, que é essa camada de saída aqui, certo? Eu já estou dando aqui para vocês alguns valores de peso, certo? Ó, cada um dessas entradas aqui tem o seu respectivo valor de peso, que nós vamos usar para fazer a propagação. Eu já coloquei aqui, ó, os valores, por exemplo, ó, os valores aqui, agora que eu lembrei que tem uma diferença de notação aqui. Não sei se vocês perceberam. Mas antes, enquanto lá no Perceptron simples a gente tinha só o W com um índice aqui embaixo, por exemplo, o índice J, agora, como nós temos várias camadas, e cada camada pode ter vários neurônios, e cada neurônio pode ter várias entradas, especificação aqui, a formalização dessa rede neural especifica mais índices aqui para esses pesos. Como é que você vai interpretar esses índices? Vou colocar aqui. Todo neurônio, então, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Esse cara aqui é o W10, e ele tem um índice aqui em cima que parece um 0, mas é uma letrinha O. O que significam esses valores aqui? Essa letra que aparece aqui em cima é a camada. Se ela é uma camada oculta ou se ela é uma camada S de saída. É a inicial aqui da camada. Ó. Por exemplo, O de oculta, 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 oculta. Só para a gente não se perder. Já o neurônio lá da camada de saída, ó, tem o superescrito aqui, S, S e S, para indicar que é um neurônio da camada de saída. Isso é relevante lá para o treinamento depois. Né? Então aqui já tem os dois slides, né? Esse primeiro slide aqui é só para que vocês relembrem o esquema de propagação, né? As fórmulas para a gente calcular, e aqui está o enunciado do exercício que eu estou pedindo a propagação. E agora vamos fazer aqui a propagação juntos, então. Então, nessa rede eu tenho duas camadas, três, na verdade, né? Uma camada de entrada, uma oculta e uma de saída. Para eu calcular a saída definitiva, que é o que interessa, eu tenho que passar essas entradas aqui em sequência para frente por essa rede, para a gente ver o que vai acontecer. Então, eu vou fazer aqui com cores, para a gente identificar. Bom, aqui estão as entradas, 3 e 2. Então, o valor do x1 vai valer 3 nessa entrada e o do x2 vai valer 2. Vou propagar essas entradas por toda a minha rede para calcular as saídas. Tenho que fazer em sequência. Vou fazer primeiro, vou usar cores aqui. Primeiro eu vou fazer para esse neurônio aqui. É o neurônio em vermelho, para a gente calcular essa saída aqui e esse valor de saída intermediária aqui. Para isso eu vou usar os pesos, né, que estão aqui, ó. Os pesos desse primeiro neurônio são esses pesos que eu destaquei aqui em azul, certo? Então vamos lá. Para calcular esse V, vamos calcular o V aqui. Vou fazer, deixa eu tirar esse. Vou fazer aqui do lado para ocupar, para dar espaço para a gente fazer de todos eles. Vou botar um pouquinho mais para cima, aqui, para a gente conseguir fazer. Então, o valor de saída V do neurônio da camada oculta, o neurônio 1 da camada oculta, vai ser o somatório dos pesos vezes os valores de entrada. Então, eu vou tenho 3 pesos e 3 entradas, vai ser WO
0 vezes x 0 mais WO 1 vezes x1 mais WO 2 vezes x2. Que são as entradas pesos, esses pesos aqui, vezes aquelas entradas ali. Bom, agora é só substituir, né? Olhar aqui na nossa tabela, ó, W10 está valendo 0,5 vezes x0. O x0 é sempre fixo em 1, vezes 1, mais W11, aqui, 1, está valendo 1, vezes x1 está aqui, 3, mais W12, que está aqui, que está valendo menos 0,5, vezes x2, que está aqui, 2. Então, vamos lá. Aqui, eu vou ter 0,5 mais 3 mais menos 1. Isso aqui vai me dar... Aqui, então, eu vou ter 3,5 menos 1, 2,5. Certo? Então, esse valor V aqui é 2,5. Para eu calcular a saída definitiva desse neurônio, a saída intermediária, eu tenho que aplicar a função de ativação sobre aquele valor ali. Qual que é essa função de ativação? Função de ativação tangente hiperbólica, tan de x. Então, vai ser tan h de 2,5. Isso aqui eu vou usar o Wolfram. Vou usar aqui o Wolfram para calcularmos. 2,5. E daí eu vou ter aqui que o valor da tangente hiperbólica, para aumentar um pouco o zoom aqui, a tangente hiperbólica do valor 2,5 é 0,98. Posso arredondar para 0,99 ou usar o ponto 0,98. Vou arredondar para 0,99. Então, voltando aqui, o valor é 0,99. Esse é o valor da saída I0 aqui, ó, 0,99. Do neurônio 1 é igual a 0,99. Pronto. Fizemos o primeiro passo para esse neurônio 1 da camada oculta. Agora tem que fazer para o segundo. Vou usar azul aqui agora. Agora tem que fazer para esse neurônio. Fazer a mesma propagação usando esses valores de peso aqui e propagando as mesmos sinais de entrada. Então, vamos lá. Então, aqui, o V da camada oculta do neurônio 2 vai ser igual, de novo, né? WO, neurônio 2, entrada 0, vezes X0, mais WO, neurônio 2, entrada 1, vezes X1, mais WO, da camada oculta, neurônio 2, entrada 2, vezes X2. Substituindo, peso, WO, camada em neurônio 2, valor 2, vezes valor de entrada, que é fixo em 1, mais WO21, está aqui, 0,5, vezes X1, que é 3, mais o WO22, está aqui, que é menos 1, vezes x2, que é 2. 2 mais 1,5 menos 2. Então, aqui eu vou ter 1,5. De novo, né? Esse 1,5 é esse valor V. Para saber o valor I do neurônio 2, tem que passar a função de ativação sobre o V2 da camada oculta, e vai ser igual a tan H de 1,5, que é igual
Eu tenho anotado aqui, vou usar a minha cola, para não precisar abrir o Wolfram. Mas isso aqui vai dar 0,91. Então, esse 0,91 é esse valor do I2 aqui. Com isso, nós finalizamos a propagação para essa primeira camada oculta, aqui, usando esses pesos ali. O que falta fazer agora é calcular o valor de saída para o último neurônio, e aí a gente conseguir calcular a saída definitiva da rede. Deixa eu pôr isso aqui para o lado. Pronto. Para fazer isso aqui, então, vou usar esses pesos aqui, e vamos agora calcular a saída V, camada de saída, neurônio 1, vai ser igual, de novo, né? Tem que pegar esses valores de peso aqui e multiplicar pelas entradas. Então, eu vou ter W, camada de saída, neurônio 1, entrada 0, vezes esse cara aqui, ó, que é o I0, a entrada extra, né? Aqui no caso dos neurônios da camada de saída, não é mais X, é I agora, a entrada, né? Porque corresponde à saída intermediária da camada anterior, vezes I0, mais W, camada de saída, 1 vezes I1, mais W, camada de saída, 2, vezes I2. Agora é só substituir novamente, né? Tem aqui o peso, 1, W0 é 1, vezes I0 é sempre fixo em 1, mais W, 1 da camada de saída, está aqui, 0,5, vezes I1. O que é esse I1? Esse I1 é essa entrada que vem aqui para o neurônio, que corresponde à saída daquele neurônio anterior, que é o I1. Qual que é o valor do I1 que nós tínhamos calculado antes? Está aqui, ó, I1, 0,99. Então, a entrada desse neurônio aqui corresponde à saída do neurônio 1 da camada anterior, 0,99. Mais W12, que está valendo 2, vezes o I2. Esse I2 é esse cara aqui, que é a saída do neurônio da camada anterior. Calculamos aqui 0,91. Pronto. Fazendo isso aqui vai dar 1, aqui vai dar 0,49, alguma coisa assim, né? Mais 2 vezes 91 vai dar 1,8 alguma coisa. Eu tenho aqui na minha cola que esse valor aqui vai dar aproximadamente, deixa eu ver aqui, 3,3. Esse 3,3 é esse valor V aqui. Para calcular a saída definitiva, tenho que passar pela função de ativação. Y1 vai ser igual a função de ativação sobre o valor V da camada de saída, neurônio 1, função de ativação sobre o valor 3,3, que é a tangente hiperbólica, né? Tan H de 3,3 vai dar, segundo as minhas anotações aqui, o valor 1,0. Então, essa saída final do neurônio aqui é 1,0 para essas entradas aqui. O única incremento que houve aqui é que agora a gente tem várias camadas e o cálculo tem que ser feito por camada para propagar os valores de saída da camada anterior para todos os neurônios da próxima camada. Pergunta: como identificar se a rede está classificando corretamente? Ou seja, se está acertando os valores de saída? É uma pergunta interessante. Vejam que, olha só, nesse exemplo aqui, eu não disse para vocês, eu simplesmente disse assim, ó, eu quero que vocês propaguem essas duas entradas aqui, ó, o 3 e o 2.
Eu não falei para vocês qual que é o valor desejado dessas entradas aqui. Eu simplesmente disse, ó, vamos propagar para ver como faz essa propagação e ver qual vai ser a saída que a rede vai nos dar. Ela deu o valor 1, mas a pergunta é, como que eu vou saber se esse valor 1 é certo ou é errado? Não tem como saber se você não tiver aquele valor desejado para saber, certo? E esse valor desejado ele vai ter que ser usado durante uma etapa de treinamento dessa rede para fazer igual a gente fez lá com o Shore, o End, né? Para saber se a nossa rede está aprendendo ou ainda não aprendeu, certo? Esse valor 1, valor de saída 1, ele é um valor simplesmente resultante de aplicar esses valores de entrada aqui, nessa rede aqui, considerando esses valores de peso aqui. Se isso está certo ou não, não sei, porque eu não sei qual que é o valor desejado, nesse exemplo aqui, né?